Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade, né? Meu nome é Gilvan e aqui nós falamos sobre meditação, espiritualidade, né? Ensinamentos dos grandes mestres, né? E várias outras coisas, né? Que a gente procura passar, transmitir para as pessoas, né? Conforme aquilo que nós mesmos conhecemos e que nós praticamos, né? Eu vim aqui dar uma mensagem para vocês, né? Uma mensagem não muito importante, né? Mas talvez seja do interesse de algumas pessoas, né? Que nós temos o costume, né, de se irritar com qualquer coisa, né? Se a gente está sentindo uma emoção que é desagradável, a gente se irrita, a gente fica mais nervoso, a gente se apega àquela emoção e, consequentemente, o que acaba acontecendo é aquela emoção aumenta e, consequentemente, ela vai se armazenar em alguma parte do nosso corpo, né, e desarmonizar algum órgão do nosso corpo e criar aquilo que nós chamamos de doença, né? Então, eu pediria para vocês fazer um teste, pelo menos por um dia ou dois, uma semana, observar, né, observar a si mesmo, né, em cada momento da sua vida. Quando você está esperando alguma coisa, qual é o sentimento, a emoção que você sente? Quando você está esperando um ônibus, por exemplo, ou quando o Uber está lá marcando 10 minutos que vai chegar ao local onde você está e você está um pouco atrasada, ou então quando você está na fila de algum lugar, de um laboratório médico, ou de um banco, de qualquer lugar, esperando, né? Ou quando você está mesmo segurando uma coisa, aquela coisa cai da sua mão, né? Ou quando você está assistindo um filme, uma novela, observe quais os sentimentos que surgem dentro de você com aquilo que você está vendo, com aquilo que está acontecendo no momento, né? Você vai perceber muitas pessoas, né, que isso vai variar de pessoas para pessoas. Vocês vão perceber que muitas vezes nós se irritamos com coisas simples, um cachorro latindo, uma criança chorando, alguém que está cantando desafinadamente. Você fica irritado com essas coisas, você fica nervoso, você começa a reclamar. Observe isso. E vocês vão perceber que vocês estão fazendo coisas que não valem a pena, entendeu? Estão criando para si próprias coisas que não valem a pena. Isso você tem que fazer conscientemente, em um estado de observação, de alerta, né? Porque não adianta você agir no automático, que você não vai perceber nada, se deixar levar pela sua mente. Você que tem que estar consciente de cada momento, de cada ação, de cada pensamento que vem, ou de cada coisa que acontece ao seu redor. E você observar o sentimento, os pensamentos, a emoção que você sente em relação àquilo que está acontecendo, né? Ou aquilo que aconteceu. É muito comum as pessoas dizerem assim: eu sofro de ansiedade, né? Mas se a gente for pensar bem, nós vamos compreender que a ansiedade não é uma coisa que começou agora. Eu tive uma crise de ansiedade, não sei como, mas tive uma crise de ansiedade e a partir daí eu comecei a sofrer de ansiedade. Tudo bem, mas só que tem uma coisa: ansiedade é uma coisa que começa desde o nosso nascimento, desde quando nós começamos a compreender as coisas, a se
conscientizar da nossa existência, né? Desde quando, dos 5 anos, 4 anos, né? A mãe da gente, por exemplo, a mãe da gente manda, a gente está brincando, né? Que nem no meu caso mesmo, eu gostava muito de jogar, né, bola com os meus amiguinhos, né, num campo que tinha em frente à minha casa. E minha mãe às vezes me tirava, né, me chamava para poder ir a determinado lugar comprar determinada coisa para ela. E eu não queria, né, mas eu tinha que obedecer a minha mãe. Então o que que acontecia? Eu saía dali, né, outra pessoa entrava no meu lugar para jogar bola, e eu saía dali e eu ia correndo com pressa para poder fazer aquilo que minha mãe pediu, para voltar logo para poder jogar. Quer dizer, eu estava indo, mas a minha mente estava cá. Então isso vai gerando ansiedade, né? Você vai ansioso para fazer aquilo, né? Logo correndo, e sua mente está no local onde você queria estar, mas você está fisicamente em outro local, né? E isso vai se acumulando no decorrer da nossa vida. Isto não é só com esses tipos de coisa, não é só como quando a gente está brincando, não, que a nossa mãe chama para ver, muitas outras coisas que acontecem, né? Se nós temos uns pais reclamão, brigões, não é? Os pais da gente, eles batem na gente por qualquer motivo, já é uma razão para a gente ficar com raiva, né? A gente começar a temer os nossos próprios pais, né? Naquele tempo falava que era respeito, mas não era respeito, era temor mesmo, era medo que as crianças tinham dos pais. Hoje eles falam que era temor, ou era respeito, né? Mas não, era medo mesmo que nós tínhamos. Se nós não fizéssemos as coisas que os nossos pais queriam, nós já apanhávamos. Bastava os nossos pais olhar para nós já entendíamos o que eles queriam falar, né? Dizer, transmitir para nós. Então nós já saía quietinho ali, devagarinho. Então, hoje não, hoje é diferente, né? Hoje as crianças não estão nem aí, a mãe fala uma coisa para eles, não importa mais, as mães também não ligam, muitas mães não ligam, né? Algumas, né? Não ligam, acham até engraçado e não sabem o que estão fazendo com aquela vidinha ali que está crescendo, né? Então, nós vamos acumulando ansiedade desde quando nós somos pequenos, né? Nós queremos fazer uma coisa, né? Queremos ir num determinado local, no cinema, por exemplo. Naquele tempo era matinê, a gente chamava de matinê, né? Ou a gente queria ir ao rio, tomar um banho, né? No rio, brincar com os nossos amigos, e a nossa mãe não deixava, impedia, né? E a gente tinha que obedecer. Então a gente ficava ansioso, a gente ficava em casa, mas a nossa mente estava lá, naquele local onde nós queríamos estar. Então isto vai gerando ansiedade, até que chega um ponto, né? Quando nós já crescemos, já passamos por muitas situações, né? Até mesmo em festinhas, quando a gente somos adolescentes, né? A gente quer dançar com uma determinada menina e ela diz não, não quero dançar com... Aí pronto, a pessoa já fica, né, sente meio intimidada, envergonhada, ela sente até vergonha das pessoas que sentiu. Eu passei muito por isso, né? Sente até vergonha das pessoas que viram nós tomarmos, levar aquele fora da menina. Então, isto vai gerando coisas negativas na nossa vida, vai acumulando, e quando nós chegamos a uma determinada idade, né, aí aquilo explode dentro de nós. Aí pronto, nós temos uma crise de depressão e não sabemos o motivo, não sabemos o que levou nós a ter aquela crise de ansiedade. Mas isso é uma coisa que vem desde o começo, né? Desde
nós somos pequenos, acontecem muitas coisas. Vocês, logicamente, cada um tem sua história, né? Vocês podem voltar lá no passado e relembrar cada momento que vocês passaram de coisas boas, né? E coisas ruins, e o que vocês sentiam naquele momento, né? Sentiu naquele momento. Então, existem vários mestres, né, que nos ensinam como nós podemos lidar com esse tipo de emoções. No momento em que a pessoa sente uma crise de ansiedade, ela não deve pensar que está passando, né, por um mal que começou naquele momento. Ela deve saber que isso aí é uma energia que ela vem acumulando desde a infância. Então, o certo mesmo, o correto que nós temos que fazer, que muitas pessoas acham difícil, né? Até mesmo as pessoas que eu ensino sobre meditação, elas acham muito difícil de fazer isso, né? Porque uma crise de ansiedade muito forte não é brincadeira, né? Mas o correto mesmo para nós nos libertarmos disso é deixar essa energia fluir. O Michael Singer, né, no seu livro Alma Indomável, ele explica lá, né, no capítulo 10, que nós devemos relaxar, simplesmente relaxar nesses momentos de tensão, de estresse, né, de nervosismo, ou qualquer crise que nós estivermos passando. Nós devemos sentar e relaxar, ou mesmo se estivermos em outro local, podemos simplesmente relaxar, voltar nossa atenção para nós e relaxarmos. Não precisamos nos preocupar se aquilo vai nos matar ou não, porque não vai nos matar. Pode até piorar o quadro no caso de você ficar desesperado, né, tentando se libertar, tentando se livrar daquela crise. Aí sim pode até ficar pior e a energia fica cada vez mais acumulada. Agora, quando você relaxa, né, você volta a sua atenção para você e relaxa e deixa essa energia fluir, deixa essa crise fluir, o que acontece? A energia flui e está sendo liberada. Cada vez que isso acontecer e você fizer isto, mais fraco as crises de ansiedade vai ficando, até que chega um momento em que você está totalmente liberto da ansiedade ou de qualquer outro sentimento negativo, né? Desde que você relaxe e deixe essa energia fluir, conscientemente relaxe e deixe essa energia fluir, deixe ela passar por você, deixe ela passar por aquele momento que você está presente ali. Não adianta brigar, não adianta lutar, porque isto só piora a situação. E nós vemos por aí, né, muitas coisas que estão acontecendo, né? As pessoas lutam com tantas coisas e nunca as coisas se resolvem, né? A medicina mesmo brigando com tantas doenças e essas doenças aumentando cada vez mais, né? Deixando as pessoas apavoradas. Agora vem essa história de arrebatamento, muitas pessoas falando sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre a vinda de Cristo. E o que acontece nesse momento é que nós estamos em estado de pânico. Este pânico poderia ser chamado de a grande tribulação, né? Porque se olharmos os acontecimentos que estão acontecendo neste mundo, gente, são grandes tribulações que nós já estamos passando, não vamos passar, já estamos passando. E o aparecimento do anticristo, muitas pessoas também falando a respeito disso, né, que o anticristo ainda vai vir. Não, o anticristo ele já está aqui. O anticristo é o nosso ego, porque o nosso ego é contra tudo que pertence a Cristo.
o nosso ego é uma ilusão que é totalmente contra, né, a verdade de Deus. É por isso que ele é chamado de anticristo, porque ele não tem nada a ver com a verdade de Cristo. O ego não é o anticristo, não é um homem que já surgiu ou que está aí em algum lugar do planeta, ou que ainda vai surgir, um homem particular, como muitos pensam, né? Se a gente for olhar aqui agora e procurar entender quem é este anticristo, nós vamos encontrar um monte. Na Rússia, aqui no Brasil mesmo, tem um monte de pessoas aí poderosas, chamadas poderosas, que nós podemos dizer que é o anticristo. Mas o anticristo não é isto. O anticristo é o ego, o nosso ego, que é contra tudo que o Cristo é, o Cristo verdadeiro que habita em nós. Ele é contra teus ensinamentos do Cristo. Não faz nada para agradar ao Cristo que habita em cada um de nós. E nós temos que ter consciência disso, porque senão nós caímos na armadilha dele. Nós somos dominados por ele se nós não estivermos alerta. Jesus Cristo, ele falou uma certa vez que se um espírito sai de uma pessoa e ele anda por lugares áridos, e depois ele retorna para essa pessoa e encontra a casa vazia, ele vai lá, chama 7 espíritos piores do que ele e vem e se abriga nessa casa. Logicamente que isto é simbólico, né? Ou seja, se você se libertar de um determinado sentimento, de um determinado problema ou um vício, qualquer coisa assim nesse sentido, e depois você se relaxar, você se relaxar no sentido assim de não ligar para observar sua mente, né? Aquele hábito, aquele vício, aquele sentimento, eles voltam e voltam piores ainda. Então você tem que estar atento, como Jesus Cristo disse: se a casa estiver vazia, o espírito volta com 7 espíritos piores do que ele. A casa vazia é o quê? É que você não está presente dentro de você, não está consciente de você. Então, é como se a casa estivesse vazia. Então, tudo quanto é tipo de coisa ruim vai penetrar no seu inconsciente ali e vai provocar grandes males. Por exemplo, uma pessoa que tenta parar de beber ou de fumar, por exemplo, ela tenta com a força do ego, aí passa ali por 2, 3 dias, uma semana, mas depois esse vício volta em dobro. A pessoa fuma e bebe mais do que antes. Quer dizer, o espírito vai e volta com 7 espíritos piores do que ele. Isso é uma analogia que Jesus faz para quem não está consciente de si mesmo. Então nós temos que ficar sempre alertas, observar cada ação, cada movimento, cada pensamento, cada sentimento que nós temos, né? Para não cairmos, não deixar isso invadir no nosso inconsciente e acabar nos destruindo. E quanto ao arrebatamento, eu já expliquei aqui em outro vídeo, né, sobre isto. Arrebatamento não é que uma pessoa a igreja de Cristo, né, que eles falam, né, vai ser recolhida. A pessoa está lá e as pessoas estão andando na rua ou estão em casa, em qualquer lugar, e vai desaparecer como fumaça. Jesus Cristo veio e buscou, vai desaparecer como fumaça, e outros vão ficar aí. Não tem nada a ver com isso. Jesus Cristo não se interessa pela nossa carne, o problema é o negócio dele, né? O que importa para ele é a nossa alma, o nosso interior. Então, o significado do arrebatamento é que o ego será deixado e o nosso espírito será elevado. Este é o significado de
Um será deixado e o outro será levado, como está escrito na Bíblia, né? E as pessoas acham que é porque as pessoas, principalmente a igreja de Cristo, vai ser recolhida, né? Jesus Cristo vai vir, vai se recolher, né? Os escolhidos dele, e as pessoas vão sumir assim como fumaça. Não tem nada a ver com isso. Isso é referente ao nosso ego. O ego será deixado, realmente, porque ele é nada, não significa nada para Cristo, né? Mas o nosso espírito será elevado. É este o significado do arrebatamento. Nós não devemos interpretar a Bíblia de uma forma assim, né, materialista, né? Porque se nós interpretarmos a Bíblia de forma materialista, nós vamos compreender tudo errado. E outra, isso é uma coisa que vai acontecer individualmente, não é uma coisa que vai acontecer coletivamente, assim, com a igreja de Cristo. Porque nós podemos até fazer aqui não um julgamento, né, mas uma realidade que nós sabemos. Quem, em qualquer igreja, em qualquer religião aqui nesse mundo, são preparados interiormente para subir ao céu. E outra, por que o Cristo quer com a carne? Será se é nós mesmos, em carne e osso, que vamos ser arrebatados e levados ao céu, sendo que, na verdade, céu e inferno é uma coisa que nem existe. Céu e inferno são estados de consciência, né? Nós fazemos isso. Quando estamos em paz, podemos dizer que estamos no céu. Quando estamos furiosos, podemos dizer que estamos no inferno, porque são estados de consciência. Não existe esse negócio de céu e inferno, ou a pessoa ser levada para o céu ou ser mandada para o inferno e queimar no fogo eterno. Se fosse eterno, é uma coisa que existiria desde o princípio, né? Mas como eu já disse aqui uma vez, né, num vídeo anterior aí, que tudo que aparece tende a desaparecer numa outra época. Aparece numa época e desaparece em outra. Nada é eterno, só Deus é eterno, nada mais. Então não tem cabimento a pessoa ficar queimando eternamente no fogo do inferno, como se fosse um futuro longínquo, né? Onde a pessoa vai ficar lá eternamente, ou então ficar lá no céu eternamente também, num futuro sem fim. Não é isto, né? Eu já expliquei isso num outro vídeo, né? Então não tem muita necessidade de explicar isso agora, né? Nesse vídeo aqui. E também as pessoas andam falando sobre da escuridão, que 3 dias de escuridão, né? Que o sol vai desaparecer e a terra vai ficar completamente escura. Gente, isso aí é uma coisa que já está acontecendo agora. 3 dias, simbolicamente, na Bíblia, simboliza o quê? Uma situação que nós não sabemos quando vai acabar. Esse é o significado de 3 dias. E a escuridão significa as nossas trevas mentais, os nossos medos, os nossos desesperos, né? Que muitas pessoas estão aí passando por isto, né? Porque desconhecem a verdade. Isto é a escuridão. Não é o sol realmente, literalmente, que vai desaparecer. Não tem nem como. Tá certo que vai acontecer muitas coisas, né? Furacões, terremotos, nós já estamos vendo por aí, né? Terremotos e muitas outras coisas, né? Que vai acontecer ainda. Mas isso não é coisa de Deus. Não é porque Jesus está voltando. Jesus já está aqui. Isto é coisa do homem, né? Que destruiu as coisas naturais, destruiu a natureza por simples ambição. Eu sempre falei, né? A tecnologia vai destruir o próprio homem, né?
O homem vai ser destruído pela sua própria tecnologia. E este é o significado da Torre de Babel. Aquele povo, naquela época, se consideravam como deuses, né? E queriam construir uma torre que chegasse até o céu. E não demorou muito, eles até que foram longe, né? Ter que construir uma torre grande, mas eles queriam chegar até o céu. E aí veio, logicamente, né, uma grande destruição sobre aquela terra, aquela torre. E aquelas pessoas passaram a falar línguas diferentes. Todas elas começou a falar línguas que a outra não entendia. E isto é uma simbologia do que está acontecendo com a nossa tecnologia aqui agora, né? A tecnologia, ela chegou num ponto muito grande, mas vai chegar um momento que a própria tecnologia vai destruir o próprio homem. E nós podemos já começar a ver isso, né? E muitas outras coisas que estão acontecendo, a gente já vê isso aí, né? Que a tecnologia vai cair, ela vai cair da mesma forma que a Torre de Babel caiu, foi destruída. A tecnologia será destruída, porque não há necessidade de tanta coisa, não no mundo espiritual, não no mundo de Deus. E somente o mundo de Deus permanece eternamente. Aqui, tudo neste mundo aqui vai desaparecer, vai destruir, vai ser destruído. Então, não há necessidade de tanta tecnologia, de querer conhecer os outros planetas, como surgiu o universo, qual é a origem do universo, não sei o que, papapá. Para que isto? Isto levará o homem a algum lugar? Podemos dizer daquele país lá, né, onde eles fabricam bombas, o objetivo deles é só isso, é fabricar bombas e lançar ao mar para poder testar. E o que vai acontecer com esse país? Eles vão construir uma bomba que vai destruir o próprio país deles. Isso não é uma adivinhação ou uma profecia, não. É uma coisa que nós vamos ver realmente, porque a tendência é esta. Não adianta. Então, o significado da Torre de Babel é esta: é a destruição da tecnologia. A tecnologia chegou a um ponto muito alto e, consequentemente, ela vai destruir o próprio homem. Isso não é responsabilidade de Deus. Esse negócio do pessoal está dizendo aí que Deus vai destruir as pessoas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, destruir, mandar enchentes, mandar furacões, mandar não sei o que, para destruir o mundo, porque Deus está irado. Não, não é Deus. Deus é amor e Deus não pode mudar sua natureza amorosa, infinitamente amorosa. Deus é paz, e a paz, ela não se abala com nada, principalmente com as ilusões que o próprio homem criou, que o próprio homem faz, né? Bombas, faz coisas, guerras, ganância por ter mais, né? Destruir outra pessoa para poder lucrar, para poder crescer. Isso não é coisa de Deus. E a pessoa simplesmente colhe aquilo que ela plantou. É uma coisa do karma, não é Deus. Deus não vai fazer isso, não está fazendo nada a respeito disso. Deus permanece na sua glória, na mais absoluta paz, né? Na mais absoluta harmonia e amor. Somos nós mesmos que não entendemos a palavra de Deus e criamos todas essas ilusões, né? E as pessoas também estão aí comentando sobre a volta de Jesus Cristo, né? E eles não entendem que, na verdade, a volta de Jesus Cristo significa a nossa crucificação do ego, né? Quando Jesus se deixou crucificar-se na cruz,
ele estava anulando o seu ego e depois ressuscitou em Cristo, em Espírito. E nós devemos fazer o mesmo, né? Isto é, aqui, nós devemos, não, nós teremos que fazer, porque vai chegar um ponto que a humanidade não vai suportar mais os sofrimentos que ela vai passar. Então, chegará o momento em que todo joelho se dobrará diante de Deus, como está escrito na Bíblia. É quando o homem reconhecer que Deus é o único e verdadeiro poder, e parar de dar poder a muitas outras tolices que o homem dá. Mas enquanto o homem não reconhecer essa verdade de que Deus é o único poder, e ficar dando poderes para outras coisas, né? Adorando outras coisas, procurando a tecnologia para se tornar, sei lá, conhecedor de tudo do universo. Enquanto o homem estiver nessa ilusão, ele está destinado a ser destruído. E é o que vai acontecer, né? Porque tudo aqui é ilusão e não há outra alternativa para a ilusão a não ser desaparecer, se autodestruir, se autodesintegrar. A verdade prevalecerá. Então, a vinda de Cristo, quando nós manifestar o Cristo que habita em cada um de nós, o Filho de Deus que habita em cada um de nós. Cristo é a essência de Deus em nós, em todos nós. E quando nós passarmos a manifestar essa essência, aí sim é o significado da segunda vinda de Cristo. Não é que Cristo vai descer em forma humana, como muitos pensam, né? Em forma humana, numa nuvem, e vai aqui chegar e fazer a sua escolha, escolher os bonzinhos e escolher os malzinhos. Os bonzinhos vai subir com ele e os malzinhos vai para o inferno, né? Mas, gente, humanamente, né, materialmente, nós vivemos no ego. E o ego pode, por acaso o ego pode ser escolhido por Deus? Não, de forma alguma. Essa escolha que eles falam na Bíblia, né, que Jesus Cristo se refere na Bíblia de que ele vem buscar os seus escolhidos, somos nós que existimos nele antes de Abraão existir. Nós somos esses seres espirituais como filhos de Deus, né? E é este o escolhimento. Jesus escolherá aqueles que já é dele desde o princípio, e não o nosso ego. O nosso ego ficará aí, né? Será deixado aí, e o nosso espírito se elevará. Então, este é o significado do arrebatamento. Arrebatamento, dizem agora, o pessoal estão falando aí que agora no dia 8 de abril vai acontecer uma coisa terrível na Terra, né? No Brasil. E eu vou esperar esse dia para me ver que coisa terrível, porque eu já ouvi tantas pessoas, inclusive até adivinhos, né? Pessoas que mexem com adivinhação, dizer que vai acontecer tal dia, vai acontecer uma coisa terrível, e eu não vi nada disso acontecendo, entendeu? Estão aparecendo sinais no céu, né? Umas coisas que logicamente deve ter uma explicação científica para isso, esses sinais no céu. Talvez seja até mesmo os pessoal lá de outros planetas que estão vindo visitar a Terra, né? Os UFOs, né? Talvez sejam isto mesmo. Mas se eles vierem, né, eles não vêm com a intenção de nos destruir, porque se eles pudessem ou queressem nos destruir, eles já tinham feito isso. Talvez eles venham visitar, sei lá, alguma coisa. Então
Acontece certos fenômenos por aí, até as pessoas já interpretam que é a vinda de Jesus Cristo, já é a grande tribulação, e isso está causando grande medo em muitas pessoas. Eu peço a vocês, gente, relaxem, parem de dar ouvido a essas pessoas, porque elas interpretam a Bíblia literalmente de forma materialista. E a Bíblia não é um livro que deve ser interpretado materialisticamente. A Bíblia é um livro de simbologia, de parábolas, um livro espiritual que deve ser entendido nesse nível, no nível espiritual. Então não precisam temer, né? A pessoa correr para lá pensando que pode salvar a sua vida. Gente, nós temos a ilusão, nosso ego tem a ilusão de que ele controla tudo, de que ele controla a própria vida, a nossa vida, de que ele pode manter a nossa vida com remédios, com certos cuidados. Não, nós não temos esse poder, isso é ilusão do ego. Quando chegar o momento de você partir, de nós partirmos, nós partiremos. Então não precisamos nos preocupar com a morte, porque não sabemos o momento em que a morte pode acontecer. Ela pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um. Por quê? Porque este corpo é uma ilusão, uma coisa que pode desaparecer a qualquer momento. Então não precisamos ter essa ilusão de que nós mantemos a nossa vida através disso e daquilo, tomando isso e tomando aquilo. Isso é pura ilusão. O ego, ele tem a ilusão de que domina as coisas, mas o ego não domina nada. Ele não tem esse poder. O único poder, o único legislador é Deus. E quando Deus, que é a nossa vida, se desprender deste corpo, este corpo se torna o que ele é realmente, pó, nada. Então é uma coisa que nós não precisamos temer, nem ficar desesperado correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, para poder manter a nossa vida até os 70, 80 anos, 100 anos, sei lá quantos anos, né? Cada pessoa quer viver. Não precisamos nos preocupar com isso, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5, 10 minutos, talvez daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20, ninguém sabe. E outra, quando chegar esse momento, não tem ninguém que possa nos salvar, nos manter aqui. É uma coisa que nós devemos encarar com naturalidade, porque a morte, ela é o oposto, né? Ela é o oposto, né, do seu outro é o oposto, né? Que é o nascimento. Tudo que nasce tem que morrer, desaparece, não é eterno. Por quê? Porque é apenas sombra. Você está protegendo uma imagem ilusória, né? Querendo manter uma coisa que você não pode manter, que é a vida do corpo. E o corpo não tem vida própria. Nós estamos sustentados por muitas coisas, inclusive pelo alimento, pelo ar, né? Pela água, pelos cuidados, né, que nós temos com o nosso corpo, né? Mas se faltar ar, por exemplo, pronto, já é o corpo. Então ele não tem vida por si próprio. Se o ar deixar de fluir dentro de nós, o oxigênio deixar de fluir dentro do nosso corpo já era. Sem oxigênio ele não é nada, ele retorna ao pó. Então ele não tem vida própria. Ele é sustentado por outras forças. Nós, em termos de corpo carnal, nós somos terra, fogo, ar e água. Se você pensar e meditar sobre isto, você vai deixar de ter apego sobre o seu corpo e vai estar preparado para morrer ou deixar este corpo, né, a qualquer momento, sem precisar temer nada. Então, como diz o Michael Singer, né, e outros autores, todos, o Osho também, né, relaxa, deixa tudo fluir, deixa a vida passar por você. Não fica preocupado com medo disso, com medo daquilo, porque não adianta. Nós vem preocupado com tantas coisas desde
quando nós somos pequenos, e nunca acabam os problemas estão sempre aí, a gente fica apreensivo com aquilo, apreensivo com ele, com outras coisas, e a humanidade vai se tornando cada vez mais estressada, como já está, né? Por quê? Por causa da correria, porque quer fazer as coisas a seu tempo, quer controlar isso, quer controlar aquilo, quer mudar isso, quer mudar aquilo, e acabamos não conseguindo fazer isso. E aí o que acontece? Estressamos, nos esgotamos, criamos um monte de ilusões, doenças, né? Sofrimento para o nosso próprio corpo e nossa mente, e muitos que chegam até a fazer besteira consigo próprio, né? Porque não resiste, né? E é essa mensagem que eu tenho para dar para vocês hoje, né? Se vocês entenderam, eu espero que sim, né? E se gostaram também, deixa aí o seu like, né? Se inscreva aí, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva e toca aí o sininho para receber a notificação de novos vídeos, né? Eu postarei a semana que vem ou no próximo domingo algum áudio de algum mestre, né? Pode ser do Joel, pode ser de outro, né? Não sei, mas eu postarei. E fica aqui a minha dica para todos vocês: relaxe, conscientemente relaxe e permita que a energia, os acontecimentos, os problemas flua. Deixe você, vai embora. Como diz o David Hawkins, deixe ir, deixe passar, porque tudo é passageiro mesmo. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós e a cada um de vocês.